Fala galera, TV Verdão Show, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Viralizou, corte de entrevista de Abel Ferreira repercute, rivais não deixam barato e alfinetam treinador na web. O Palmeiras enfrenta o Boca Juniors pela semifinal da Copa Libertadores da América nesta quinta-feira, 05, o jogo será realizado no Allianz Parque, a última partida antes da sua paralisação para shows. O time de Abel fez um grande resultado em partida realizada no poderoso La Bombonera, levando consigo um empate de 0-0. Uma vitória simples já leva o Verdão à grande final. O time paulista tenta chegar à sua terceira final nos últimos 5 anos, o que seria um grande feito para o plantel do português, que já provou ser um elenco extremamente copeiro e experiente em competições do nível da Libertadores. Uma estatística animadora para os alviverdes é que nunca sob o comando de Abel o Palmeiras perdeu uma final de Libertadores, campeão contra Santos no Maracanã e Flamengo em jogo realizado no Estádio Centenário. Algo que chamou atenção no decorrer desta semana foi a repercussão de um trecho da entrevista de Abel Ferreira pelos seus rivais, onde com o intuito de tirar o peso do elenco palmeirense para o confronto, ele pergunta quantas Libertadores ambas as equipes têm, já sabendo que o Boca é um dos maiores neste quesito e exaltando o clube argentino. A resposta irônica do treinador chamou a atenção dos rivais. Com cortes que não mostram todo o contexto, os rivais alfinetaram o Verdão. A cara de arrependimento dele não é possível que ele achava que o Palmeiras era o brabão da Liberta, comentaram torcedores. Em contrapartida, a torcida do Palmeiras comprou a briga. Não foi isso, ele estava falando que o Boca vai ser difícil. Estava exaltando o Boca, contexto é tudo. Retrucou uma torcedora. Abel Ferreira vai em busca de mais uma taça da Libertadores, a qual seria a sua terceira sob o comando do Palmeiras, em pouco menos de 4 anos sob o comando do Verdão. Abel é sinônimo de títulos, o seu nome já figura entre um dos maiores treinadores que já atuaram no Brasil, vencendo praticamente todos os torneios no qual disputou até então, construindo uma grande hegemonia palmeirense. Agora piorou de vez, muita gente vai ficar revoltada. Leila Pereira toma atitude drástica no Palmeiras horas antes da decisão na Libertadores. O Palmeiras está se preparando para decidir a vaga para a final da Libertadores da América diante do Boca Juniors, marcado para a próxima quinta-feira 5, às 21h30, no Allianz Parque. No confronto de ida, a partida terminou em um empate sem gols, ou seja, nenhuma das equipes tem vantagem e sendo necessário a partida será decidida nos pênaltis. Abel Ferreira optou em poupar os titulares na derrota para o Red Bull Bragantino, por 2-1, pelo Brasileirão, para evitar desgastes e lesões. Entretanto, outra coisa vem chamando a atenção nos bastidores alviverdes. Isso porque a presidente Leila Pereira manteve a retaliação e deixou os conselheiros da oposição sem ingresso para o confronto da Libertadores. De acordo com informações do portal UOL, os mesmos conselheiros que ficaram sem ingresso no confronto diante do Goiás, também ficarão de fora da semifinal da Libertadores. Mas enquanto parte fica sem acesso ao ingresso, o resto do conselho, que faz parte da situação, grupo aliado a Leila Pereira, está com o auxílio mantido. Vale destacar, inclusive, que alguns chegaram a ser convidados para a viagem até Buenos Aires. O portal ainda esclareceu que todo conselheiro do clube sempre teve direito a, no mínimo, um ingresso para os jogos disputados no Allianz, mas a mandatária revelou que isso é uma opção, não obrigação. Os conselheiros que perderam esse benefício foram os mesmos que assinaram uma manifestação, onde era questionado a relação entre o clube e o avião que foi adquirido pela presidente. Na carta, eles pediram explicações e destacaram sobre o possível conflito de interesses. Quem não assinou a carta que questionava a compra do avião não teve o benefício cortado por Leila. Os conselheiros destacaram que a atitude da presidente é uma retaliação com o objetivo de intimidar quem questiona as ações da presidente. Abel vai fazer mesmo. PVC crava Palmeiras titular contra o Boca e dá notícia avassaladora sobre a escalação. O ano do Palmeiras passa por quinta-feira 5. Abel Ferreira escalou um time reserva na derrota para o Red Bull Bragantino no fim de semana, para preservar os titulares para a partida de volta contra o Boca Juniors que vale vaga na final da Libertadores da América. No jogo de ida, em Buenos Aires, o Verdão, mesmo jogando mal, segurou o empate por 0-0 e decide a eliminatória em São Paulo. Nas redes sociais, milhares de torcedores pedem a Abel para mudar a equipe titular, que vem sofrendo após a lesão de Dudu. Nos jogos recentes, a tática do português de inverter Arthur na posição do camisa 7 e improvisar Mike do outro lado do ataque não surtiu efeito. Os palmeirenses pedem nomes como Endrick, Kevin ou Luiz Guilherme para preencher a lacuna. Na derrota para o Bragantino, Endrick marcou o gol do Palmeiras e Luiz Guilherme infernizou a defesa adversária antes de sair com dores no tornozelo. A informação é que o meia-atacante sentiu apenas dores musculares e não preocupa. Mas o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, apurou a escalação que Abel vai levar no Allianz Parque. Para desespero de muitos, o luso deve insistir nos 11 titulares dos últimos jogos. O Palmeiras terá mesmo time contra o Boca, mas o posicionamento dos jogadores pode mudar.
Abel Ferreira repetirá os mesmos 11 titulares do jogo de ida, cravou PVC, que preocupou muitos palestrinos nas redes sociais. Com isso, o Verdão deve entrar em campo com o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Arthur, Mike e Rony. Em Buenos Aires, Abel entrou com o mesmo time, porém adotou uma linha defensiva com 3 defensores, recuando Marcos Rocha e colocando Mike com mais liberdade na ala. No ataque, Rony e Arthur dividiram as atenções. Aconteceu hoje no CT e chamou atenção. Mike vira dilema no Palmeiras e Abel prepara a reviravolta para surpreender o Boca. O Palmeiras se prepara para a partida mais intensa de sua temporada até o momento, já que na próxima quinta-feira, 5, encara o Boca Juniors valendo vaga na final da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, 3, o técnico Abel Ferreira comandou a penúltima atividade visando o duelo que acontece no Allianz Parque. O Verdão deve pintar no gramado com uma alteração significativa em relação ao primeiro jogo disputado na La Bombonera. Na academia, os trabalhos tiveram ênfase em questões específicas, com trabalho tático de transições, movimentações e construções de jogadas. A equipe palestrina também treinou finalizações e pênaltis, já que o duelo pode ser decidido desta forma, se o tempo regulamentar terminar empatado. Porém, Abel sinalizou que deve mudar a formação e escalar uma das joias do Palmeiras em sua reviravolta tática. O elenco não tem desfalques para a semifinal, porém, Abel deve abrir mão dos 3 zagueiros, ao qual usou em Buenos Aires, e prepara uma turbinada no ataque escalando 3 peças no setor ofensivo. Contudo, o dilema que o comandante alviverde vivência é se Mike segue improvisado, ou se aciona Luiz Guilherme ou Endrick na formação inicial da equipe. A informação é do Globo Esporte. Desta forma, se optar por 3 atacantes para o duelo decisivo, Abel deve escalar o Palmeiras da seguinte forma: o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Mike, Luiz Guilherme ou Endrick, Arthur e Rony. Gigante do futebol brasileiro acerta com Bruno Henrique, informa jornalista. Bruno Henrique está acertado com outro importante clube do futebol brasileiro. O jogador segue sem renovar com o Flamengo, tendo vínculo em vigor até dezembro desta temporada. Em 2023, Bruno vem sendo um dos poucos destaques positivos da equipe do Flamengo. O atleta, que havia sofrido uma grave lesão, voltou aos gramados e logo retomou ao mais alto nível de jogo. Porém, Bruno Henrique segue em fim de contrato com o Flamengo e, apesar do desejo de ambas as partes pela renovação, esta ainda segue sem acordo para acontecer. Desta forma, nas últimas semanas, o atacante entrou na mira de diversos clubes, tanto do futebol brasileiro quanto do exterior. Olympiacos, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, Corinthians, Palmeiras e São Paulo são alguns deles. Porém, quem de fato está mais próximo do jogador é o Palmeiras. De acordo com o jornalista Fabrício Lopes, o Verdão, inclusive, chegou a um acordo com Bruno Henrique quanto a valores e contrato. Entretanto, o que separa um eventual anúncio é justamente a vontade do atleta. O camisa 27 ainda quer renovar com o Flamengo e vai esperar pela equipe até o último momento. Porém, a partir do momento em que um acordo de fato não for acontecer, Bruno Henrique deve partir para o futebol paulista. Valores não foram detalhados, mas a tendência é de que seja um salário de R$ 2 milhões mensais, além de um vínculo de 2 a 3 temporadas. Esta seria a última oportunidade de grande contrato na carreira do jogador de 32 anos. E você, torcedor? O que acha de Bruno Henrique no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.